Capítulo 829, Confronto tradução. Do Koan revisão. Ed Padrim. O grande salão do coração do reino. O imperador divino do reino divino de Azura Situa-Otian franziu a testa ao perceber onde ficava o local da reunião. O coração de um reino dimensional era o pilar de sustentação daquele mundo inteiro. Era indestrutível. Uma formação de matriz foi gravada no grande salão do coração do reino. O coração da matriz estava fundido comum com o coração do reino. Se alguém quisesse quebrar a matriz à força, eles teriam que destruir o coração do reino. Mas isso era simplesmente impossível. Se essa formação de matriz fosse manejada por um ancião supremo do reino mar divino, seu poder poderia ser imaginado. Em outras palavras, uma vez que entrassem nesse grande salão à sua frente, ficariam imediatamente em desvantagem. Se uma luta começasse, eles estariam em uma situação perigosa. Por favor. O guarda principal gesticulou em convite, com o traço de um sorriso no rosto. Se eles entrassem no grande salão do coração do reino, então teriam perdido a iniciativa. Mas se não o fizessem, enfraqueceriam seu ímpeto. Como eles poderiam então trazer Li Ming? Situa-Otian desdenhou e levantou o pé para entrar. Sua Majestade, você não pode. Quando o grande emissário demoníaco viu Situa-Otian prestes a entrar no grande salão do coração do reino, ele imediatamente gritou para pará-lo. Situa-Otian resmungou friamente. Eu sou o nobre imperador do grande reino divino de Azura. Como não posso entrar em meu grande salão? Meu reino divino de Azura está perto de ser uma terra santa de 6º grau, porque eu deveria temer uma mera terra santa de 5º grau como o clã abandonado por Deus. Uma seita de 5º grau e uma seita de 6º grau eram separadas por um enorme abismo. Uma seita de 6º grau considerava os anciãos supremos do reino mar divino como seus anciãos comuns e o homem mais poderoso sob os céus como um mestre da seita. Além de antigas potências, como o Palácio Imperial do Deus Demônio e algumas outras grandes potências que haviam caído ao longo da história, ainda não existia outra seita de 6º grau que tivesse aparecido. Mesmo o reino divino das 9 fornalhas só poderia ser considerado uma seita quase no 6º grau. Mas, uma seita de 5º grau possuía os artistas marciais nas etapas da destruição da vida como anciãos. Havia muitas seitas desse tipo e havia diferenças massivas na força total entre elas. Por exemplo, a região demoníaca do Mar do Sul possuía artistas marciais na primeira etapa da destruição da vida como seus anciãos e um artista marcial na terceira ou quarta etapa da destruição da vida como um mestre de sua seita. Isso era comparável à menor das seitas de 5º grau. Acima disso, havia seitas que tinham 1 ou 2 mestres no mandato do céu como um mestre de suas seitas. Estas podiam ser consideradas seitas de 5º grau superior. Se uma seita pudesse ter uma potência no nível de um imperador inigualável como líder de sua seita, então essa era uma seita de 5º grau também chamada de Terra Santa. O clã abandonado por Deus poderia ser considerado uma Terra Santa ligeiramente formidável, mas comparado ao reino divino de Azura, que tinha mais de uma dúzia de potências do reino mar divino guardando-a, ainda havia uma disparidade muito grande entre eles. Situa-Otian entrou no grande salão do coração do reino. Neste momento, no grande salão, Shibai estava todo sorridente enquanto estava sentado no banco principal. Havia 7 ou 8 pessoas ao lado dele. Quando Shibai viu o Situa-Otian entrar, ele rapidamente o recebeu. O imperador divino Otian, faz muito tempo. Embora ele parecesse gentil e encantado por fora, seus verdadeiros sentimentos mais íntimos eram uma total perplexidade. Mesmo sabendo que Li Ming havia provocado uma calamidade em si mesmo, ele ainda não achava que o reino divino de Azura enviara 2 potências do reino mar divino, incluindo até mesmo o imperador divino de Azura. Para 2 potências do reino mar divino que viriam atrás de um júnior no nível avançado do reino núcleo rotativo, isso era simplesmente sem precedentes desde os tempos antigos. Ele duvidou que houvesse outra cena como essa no futuro também. Situa-Otian riu. Patriarca Shibai, faz 1000 anos desde nosso último encontro. Embora o clã abandonado por Deus fosse misterioso, eles ainda ocasionalmente interagiam com o mundo exterior. Os olhos de Situa-Otian eram tão afiados quanto um relâmpago.
Ele olhou para todos antes de se trancar instantaneamente em um jovem vestido de preto usando uma máscara de jade Muling. Este jovem era Lilanja. Ele estava realmente sentado aqui ao ar livre. Não foi apenas Situaotian, mas as outras potências do reino divino de Azura também descobriram Li Ming. Sua pequena fera, você realmente se atreve a aparecer aqui? Situaoxi olhou para Ming. Ela estava originalmente pensando em negociar com o patriarca do clã abandonado por Deus. Com a ameaça suficiente de usar a força, bem como benefícios suficientes, eles seriam capazes de forçar Shibai a entregar Li Ming a eles. Mas ela nunca imaginou que Li Ming estaria simplesmente parado ali, parecendo calmo como se ele nem se importasse com o que estava acontecendo. Se ela não fosse capaz de reconhecer a energia da maldição vinda de seu corpo, ela simplesmente não acreditaria que ele era Li Ming. Isso foi simplesmente muito audacioso. Ele achava que o seu reino divino de Azura era como um sopro de vento. Ele nem se incomodava em evitá-los. Enquanto Situaoxi falava, todos os artistas marciais do reino divino de Azura olhavam para Li Ming. Os dois que foram derrotados no banquete das 9 flores, Situ Chuan e Situ Feng, também olharam para ele com os olhos vermelhos de ódio. Tiazinha, capture rapidamente aquela pequena fera. Situ Chuan franziu o senho para Li Ming com um claro ressentimento em seus olhos, mas também alguma ganância. Ele queria imediatamente agarrar Li Ming e realizar uma busca completa na alma dele, levando tudo que ele tinha para si mesmo. Ele queria roubar seu destino e se tornar o mestre no reino mar divino, o número 1 no futuro. Shibai tossiu friamente. O som ecoou como um trovão alto nos ouvidos de Situ Chuan. O corpo de Situ Chuan tremeu e seu sangue e essência se abalou, quase fazendo com que ele vomitasse sangue. Você! Situ Chuan olhou com raiva para Shibai. Insolência! Ouvindo outro grito frio, a pele de Situ Chuan ficou ainda mais feia. Aquele que falou era na verdade Situaotian. Sua voz estava cheia de raiva e energia, explodindo em todo o salão de reuniões. Embora ele estivesse falando externamente com Situ Chuan, isso também incluía Shibai e Li Ming. Seu reino divino de Azura estava em um nível completamente diferente comparando com a força do clã abandonado por Deus. Como ele poderia permitir tal insulto? Pai, depois de ser repreendido pela Situaotian, Situ Chuan se sentiu muito errado. Sente-se. Não é sua vez de falar. Disse Situaotian friamente. Sim, em seu coração Situ Chuan se incomodava com o amargo ódio. Ele se sentou e continuou a encarar Li Ming com hostilidade aberta. Os olhos de Situaotian queimaram enquanto ele avaliava Li Ming. Então ele de repente sorriu e disse, que bom. Bom. Muito bom. Os heróis sempre vieram dos jovens, nunca imaginei que você se atreveria a aparecer e me encarar diretamente. Quão valente da sua parte. Essas palavras continham uma energia invisível. Embora ele não tenha deliberadamente evocado sua aura, a imponente aura de um forte ancião supremo do reino mar divino, ainda que não fosse intencionalmente liberada, era o suficiente para fazer com que uma potência comum nas etapas da destruição da vida transpirasse friamente. A expressão de Li Ming permaneceu calma. Ele sorriu levemente e respondeu, se eu não aparecesse aqui, Sua Majestade, o Imperador Divino, não saberia que eu estou me escondendo no clã abandonado por Deus. Se assim fosse, então eu não iria aparecer livremente diante de Sua Majestade como se eu odiasse viver por muito tempo. O tom de voz de Li Ming era respeitoso, mas continha uma frieza inerente e uma destemida coragem. As sobrancelhas de Situaotian se ergueram. Para uma potência do reino núcleo rotativo ser capaz de manter a calma mesmo sob apenas um pouco da pressão que ele liberava, isso era surpreendente. Isso era realmente digno do título de talento número 1 eternamente raro no continente da queda do céu. Se esse jovem tivesse sido apenas seu filho, isso teria sido realmente maravilhoso. Infelizmente, como as coisas estavam, quanto mais poderoso Li Ming se tornasse, mais ele deveria tentar destruí-lo. Isso porque os conflitos de interesse e inimizade entre eles já se tornaram irreconciliáveis. Situaotian olhou para Shibai, bem como para o velho mascarado de aparência comum no canto do corredor.
O velho estava claramente sentado sob as luzes, mas emitia uma sensação muito nebulosa e vaga, como se fosse extremamente fácil ignorá-lo e esquecê-lo. Shibai, Zushan, 2 dos mestres do reino mar divino do clã abandonado por Deus. Aquele velho Zushan parece imperceptível, mas na verdade ele é mais forte que Shibai no clã abandonado por Deus, onde os jovens tendem a morrer jovens por causa de sua maldição. Ele viveu com dor por 2000 anos. Isso em si é extremamente aterrorizante. E além desses dois, o clã abandonado por Deus também deveria ter uma terceira potência do reino mar divino. Já que ele não apareceu, então ele deve estar secretamente controlando a matriz no grande salão do coração do reino. Situa Otian calculou silenciosamente em sua mente. Uma vez que uma luta começasse aqui, eles sem dúvida morreriam. Mas, se ele e a princesa real usassem todas as suas cartas escondidas desde o início, eles seriam capazes de escapar deste grande salão do coração do reino. Para eles, morrer aqui não era realmente possível. Os 3 mestres do reino mar divino do clã abandonado por Deus também perderiam sendo uma estúpida troca diante de um maior número de mestres do reino mar divino do reino divino de Azura. Se o reino divino de Azura estivesse disposto a desconsiderar todos os custos e travar uma guerra com o clã abandonado por Deus, então eles iriam inevitavelmente massacrá-los, mesmo se eles estivessem escondidos dentro deste reino dimensional altamente defensável. Mas, enquanto o clã abandonado por Deus não enlouquecesse, eles nunca se envolveriam em tal comportamento suicida. Enquanto Situa Otian pensava nisso, ele maliciosamente sorriu, seus olhos gradualmente se enchendo de uma luz fria. Patriarca Shibai, eu me pergunto se você sabe do rancor entre meu reino divino de Azura e Lilanjan. Ele roubou a herança do meu reino divino de Azura, bem como a peça principal da armadura do Imperador Demônio. Não apenas isso, mas ele causou um banho de sangue em uma das filiais do meu reino divino de Azura, matando o líder lá e também 3 anciãos famosos de seitas de 5º grau. Depois, ele conspirou e matou os 3 emissários demoníacos do meu reino divino de Azura e um erudito imperial. Agora que o patriarca Shibai veio com Lilanjan, isso poderia significar que você deseja abrigá-lo no futuro. Shibai olhou para Situa Otian. Ele sorriu e disse: o Imperador Divino Aotian, Lilanjan só tem um cultivo no reino núcleo rotativo. Você disse que ele roubou as heranças do seu reino divino de Azura e também a peça principal da armadura do Imperador Demônio. Como ele poderia ter feito algo assim? Patriarca Shibai, vamos parar com essa conversa fiada. Todos sabem que meu reino divino de Azura é o verdadeiro sucessor do grande Imperador Demônio. Quanto ao fato de a armadura do Imperador Demônio ter sido perdida há 10.000 anos, essa é uma questão bem conhecida em todo o mundo marcial. Meu reino divino de Azura tem a proteção do coração da armadura do Imperador Demônio deixado para trás pelo Imperador Demônio. Certamente Lilanjan não roubou essas coisas, mas isso foi através das ações de seus ancestrais. Essas coisas devem originalmente pertencer ao meu clã para começar. Em consideração à sua ignorância, eu estava disposto a perdoá-lo, desde que ele entregasse o que nos pertencia. Mas, ele não apenas se recusou a devolver nossos legados, mas também matou repetidamente as potências do meu reino divino de Azura, conspirando contra os oficiais da minha corte. Conforme Situa Otian falava, Li Ming realmente desdenhou e disse: o Imperador Demônio era originalmente um demônio gigante e você é um humano. Você não tem a menor relação com a raça dos demônios gigantes e ainda assim disse que o reino divino de Azura é o sucessor escolhido de todas as heranças do Imperador Demônio? Não me faça rir. As heranças que o Imperador Demônio deixou para trás não têm mestre. Cabe ao destino saber se é possível obtê-las ou não. Eu também posso dizer que a sua proteção do coração da armadura do Imperador Demônio é algo que foi roubado de mim. Arrogância. Os olhos de Situa Otian de repente ficaram afiados quando toda a sua aura irrompeu de uma só vez. Isso era diferente daquela leve energia que ele havia liberado antes. Esta aura estava sendo dirigida com toda a força de Situa Otian. Uma aura esmagadora que pertencia a uma potência do reino mar divino desabou sobre Li Ming.
Se uma potência normal nas etapas da destruição da vida fosse coberta por essa aura, eles explodiriam até a morte. Os olhos de Li Ming se arregalaram. Ele já estava preparado para isso. Ele liberou a força do Deus Herege até o limite, assim como simultaneamente utilizou a força dos 8 portões internos escondidos. O campo da força Azura e o campo da força do Deus da Morte se abriram juntos. A intenção marcial Sansara protegeu seu mar espiritual. A verdadeira essência derramou em seu espírito de batalha, fazendo com que ele rotacionasse rapidamente. Ping! A cadeira em que Li Ming estava sentado foi imediatamente explodida em pedaços. Seu corpo tremeu e ele usou uma mão para se apoiar na mesa diante dele. No instante em que a palma de Li Ming tocou a mesa de obsidiana, embora a mesa fosse reforçada por uma formação de matriz, as rachaduras ainda começavam a aparecer em sua superfície. Poeira e fumaça começaram a sair da mesa, mas Li Ming ainda estava de pé ereto, apenas um pouco mais pálido. Bang! No momento em que Li Ming soltou a mesa, ela imediatamente se transformou em pedaços e pó. Situa Otian. Shibai levantou-se, a mão direita já traçando seu anel espacial. Ele olhou para Li Ming com surpresa. A aura de um artista marcial era um tipo similar de energia para um campo de força ou domínio. Uma vez que entrasse em erupção, podia instantaneamente alcançar alguém. Mesmo ele não teve tempo suficiente para impedir que Li Ming fosse prejudicado. Ele achava que Li Ming seria ferido, mas nunca esperou que ele simplesmente resistisse a essa aura. Isso era realmente digno de ser denominado como um talento monstruoso e incomparável que havia conseguido provocar o reino divino de Azura a este nível.